Olá pessoal, então para a gente falar dos hormônios, especificamente hoje é sobre o ABA, ácido abscísico. Bom, quais são as principais funções fisiológicas do ácido abscísico, né? Então a gente já viu que ele controla a dormência de sementes, então isso a gente já viu bastante, e que isso é extremamente importante para o acúmulo de reservas, né? Tanto o acúmulo de amido, açúcares e proteínas. Então lembra que aquela parte a semente, se não tiver aba, ela germina precocemente, né? Então, o acúmulo de aba na semente é extremamente importante. E uma outra papel, assim, muito importante do ácido abscísico é que ele regula as respostas das plantas ao estresse através da ativação de genes, né, expressão gênica, e também causa o fechamento estomático, tá? Então, primeiro, o que é estresse? Né? A gente já falou bastante disso na disciplina. Estresse seria qualquer fator ambiental que tira, vamos dizer assim, as condições ótimas de crescimento da planta. Tá? Ou a gente pode avaliar também quais são os. Normalmente a gente avalia quais são os impactos que esses fatores, por exemplo, falta de água, estresse salino, excesso de luz e assim por diante, causa na planta. Né? Então nós temos vários estudos demonstrando que plantas que não têm ácido abscísico, né, que sejam mutantes para esses genes, sofrem muito mais nas condições de estresse do que comparado com as plantas normais, as plantas selvagens. Tá? Então, o ABA é extremamente importante para essas respostas ao estresse. Bom, nós vimos também na parte de germinação que quando a gente tem mutantes deficientes em ABA, a gente tem esse processo que chama-se viviparidade, né, a germinação pré-colheita. Então, repare que várias sementes estão germinando aqui na espiga do milho, né? Ou seja, é uma germinação extremamente precoce. Por quê? Elas perderam a sua capacidade de permanecer dormentes, né? Ou seja, se não tem ácido abscísico, a semente não entra naquele estágio de dormência e assim a gente tem esse processo de viviparidade. Tá? Então, o ABA é extremamente importante para manter, para a semente completar seu desenvolvimento e acumular as reservas para que germine numa condição favorável. Tá? Bom, um mecanismo bem descrito em relação ao ácido abscísico é que ele está relacionado com o fechamento estomático. Tá? Então, quando a gente tem um efeito de desidratação, ou seja, está faltando água no solo, você tem a síntese de água tanto na raiz quanto na parte aérea. Então, aqui está demonstrado uma folha, né, que o ácido abscísico, assim que chega na folha, ele encontra que os receptores nas células guarda e os estômatos fecham. Né? Então, aqui você tem dois estômatos abertos e aqui um estômato fechado. Repare que o estômago não fecha completamente, né? Porque é impossível. A própria célula guarda não consegue fechar ele completamente. Por isso que as plantas muitas vezes morrem, né? Numa condição de déficit hídrico. Então, à medida que o ABA chega nessa célula, encontra o seu receptor, que induz uma série de processos de bioquímicos que vai elevar a condição de fechamento. Tá? Então, faltou água no solo, uma das respostas principais da planta é sintetizar o ácido abscísico para fechar o estômago. Para quê? Para minimizar as perdas de água via transpiração. Né? Se está faltando água no solo, uma das respostas da planta é fechar o estômago na parte aérea. Mas como é que se dá? Né? Esse ABA pode ser transportado tanto pelo xilema quanto pelo floema. À medida que isso aqui é um corte transversal da folha, então aqui a gente tem o xilema, aqui a gente tem o floema. Repare que o ABA está chegando aqui através do xilema e está sendo redistribuído aqui ao longo das células. Então você tem células mesofílicas e aqui essas duas células aqui são as células guardas, né, que compõem aquele poro somático. Tá? Então, à medida que ele é transportado do xilema para essa célula, você tem aquele processo de fechamento estomático, como eu mostrei no slide anterior. Tá? Então, numa condição de desidratação ou de déficit hídrico, você tem esse transporte de água principalmente para as células guardas. Tá? Até essas células mesofílicas também podem sintetizar ácido e transportar aqui para a célula guarda como forma de fechar o estômago. Tá? Bom, então, se a gente fizer uma relação da taxa fotossintética com a taxa de condutância estomática, que é a taxa que mede o quão aberto está o estômago,
Então, se a gente fizer essa relação aqui em plantas irrigadas, que são essas bolinhas pretas, e essas bolinhas brancas são as não irrigadas, né? Ou seja, as que estão sob deficiência hídrica. Então, repare que o estômato, quanto maior esse valor aqui, mais o estômato está aberto. Então, esse estômato aqui é o estômato mais aberto, tá? E aqui é o estômato mais fechado. Então, repare que a grande maioria dos dados das plantas irrigadas está aqui, né? Porque o estômato está mais aberto do que essas plantas não irrigadas, né? Comprovando que faltou água no solo, uma das respostas das plantas é fechar o estômago, para minimizar as perdas por transpiração. Mas como é que isso acontece a nível celular, né? Porque a gente mostrou aqui que o ABA pode ser translocado através do xilema, chega na célula guarda e induz o fechamento estomático. Mas como é que isso ocorre? Primeiro, esse ácido abscísico aqui precisa ser reconhecido por um receptor. Lembra que todo hormônio tem o seu próprio receptor. E os receptores mais bem descritos do ABA são esses receptores PIR, né? PYR ou PYL. Vocês podem encontrar essa nomenclatura também nas apostilas e livros. Então, esse receptor se liga ao ácido abscísico e esse ácido abscísico vai, ligado a esse receptor, vai inibir essa fosfatase chamada PP2C. Bom, ligando a essa enzima aqui, essa enzima SNRK2 torna-se ativa e ela que vai ativar vários outros processos. Então, por exemplo, essa enzima aqui é uma enzima que produz espécie reativa de oxigênio, por exemplo, peróxido de hidrogênio, tá? Que é das moléculas responsáveis pela transdução do sinal. Então, lembra, quais são as 3 etapas dos hormônios? Percepção, transdução do sinal e resposta fisiológica. A percepção é essa ligação aqui. A transdução do sinal, por exemplo, acontece pela formação desses mensageiros secundários aqui, por exemplo, peróxido de hidrogênio. Tá? Então, essa enzima aqui pode também fosforilar vários fatores de transcrição que vão estar no núcleo e vão induzir a expressão de vários genes. Então, quando a planta está numa situação de estresse, ela sintetiza ou ela aumenta a expressão de vários genes. Então, os genes estão sendo expressos aqui no núcleo, mas após, vamos dizer assim, a percepção do ácido abscísico. Né? Então, o ácido abscísico foi sintetizado por causa do estresse, e aí você tem essa resposta da expressão gênica ocorrendo lá no núcleo. Tá? Essa enzima também pode fosforilar, que essa aqui é uma quinase, uma sinase, né? Então ela fosforila outras proteínas. Então repare que tem um pezinho aqui, ó, isso aqui significa que essa proteína está sendo fosforilada. Então, SLAC1 e CAT1 são canais de íons. Então o SLAC1 é canais de ânions presentes, por exemplo, nas células guardas, e o CAT1 também é um canal de potássio presente na célula guarda. Lembra que o estômago, para abrir, ele precisa de potássio. Né? O potássio entra, o potencial osmótico diminui, e aí você tem abertura estomática. Para o estômago fechar, é o contrário, precisa ter menos potássio dentro da célula guarda. Então, o que essa enzima faz? Inibe a entrada de potássio. Tá? E elimina os íons de cloro e malato, por exemplo, que estão dentro da célula guarda. Tá? Então, como é que o ABA induz o fechamento estomático? Ele é percebido aqui pelo receptor. Esse receptor se liga a essa fosfatase. Se ligando a essa fosfatase, essa SNRK2 aqui se torna ativa, porque antes ela estava se ligada a essa PP2C e ela estava inativa. Tá? Ela estando ativa, ela vai fosforilar vários fatores de transcrição, que são esses aqui, e várias outras enzimas presentes ou na membrana ou até próprio dentro do citoplasma. Tá? Então, o fechamento estomático é induzido a partir do momento que você tem esse saída de ânions, o bloqueio da entrada de potássio e também a síntese de peróxido de hidrogênio e uma outra molécula que é óxido nítrico. Tá? Então, óxido nítrico e peróxido de hidrogênio são mensageiros da cascata de sinalização do ácido abscísico. Okay? Fazem parte da parte de transdução do sinal do ácido abscísico. Okay? Então, esse mecanismo é o mecanismo talvez o melhor descrito para os hormônios, tá? No sentido de que os receptores já estão bem identificados, os mensageiros secundários também. Então, o ABA talvez seja a cascata de sinalização mais bem entendida dos hormônios de plantas.
Por exemplo, tá? Então, isso aqui é uma foto, uma termografia, ou seja, essas cores refletem a temperatura da folha. Então, quanto mais vermelho, verde, mais quente a folha, e quanto mais aqui para a região do azul e roseado, você tem temperaturas mais baixas. Então, isso aqui é uma planta selvagem, são folhas que foram destacadas. Isso aqui é uma planta selvagem e isso aqui é o mutante para aquela enzima SNRK2. Tá? Que isso aqui é uma outra nomenclatura que ela tem. Então, o mutante que não tem aquela enzima, quando você destaca a folha, a temperatura da folha aqui da planta selvagem aumenta, né? Vai para 24, 25 graus. Ao passo que a temperatura do mutante não aumenta. Por quê? Essa pergunta eu vou deixar para vocês pensarem. Tá? Ou seja, destacou a folha, por que que a temperatura desse mutante aqui está menor do que a da planta selvagem? Essa planta aqui não tem aquela enzima SNRK2. Então, essa é uma questão para vocês pensarem. Okay? Bom, uma outra molécula que faz parte da transdução do sinal do ácido abscísico é o cálcio. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de quando você aplica ácido abscísico nas células guardas, você tem aqui uma redução da abertura estomática. Tá? Então, isso aqui é o tamanho da abertura estomática. Então, o estômago que estava aberto está fechando. Okay? E, concomitantemente, você tem aqui um aumento nas concentrações de cálcio. Tá? Então, aplicou ácido abscísico, aumentou o cálcio, diminui a abertura estomática. O cálcio, isso significa que o cálcio é um dos mensageiros secundários do ABA para fechar o estômago. Tá? Um outro mensageiro secundário do ABA é o chamado óxido nítrico. Então, isso aqui é uma foto, esses pontos verdinhos aqui são células guarda, tá? Isso aqui é uma planta controle, e aqui quando ela é tratada com ácido abscísico a 10 micromolar. Então, quanto mais verde, mais óxido nítrico tem. Né? Então, fazendo a quantificação, você tem aqui o controle, e quando você trata essas células com ácido abscísico, você tem um aumento enorme na, na concentração de óxido nítrico, ou seja, o ABA estimula a síntese de óxido nítrico, e a gente sabe que isso leva ao fechamento estomático. Tá? Da mesma forma, o ABA estimula o acúmulo de peróxido de hidrogênio. Então aqui a gente tem várias plantas mutantes. Essa plantinha aqui da esquerda é a planta de Arabidopsis selvagem, ou seja, a planta que não foi transformada. E aqui a gente tem diferentes plantas que são mutantes para genes específicos, alguns genes específicos. Tá? Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui de novo, quanto mais verde aqui, nesse caso, mais peróxido de hidrogênio tem na célula guarda. Então, aqui é o controle, aqui são esses dois mutantes, e esse aqui, reparem que a célula guarda está muito mais verde. Né? Então, significa que essa planta aqui tem mais peróxido de hidrogênio nas células guarda. E aí, quando eles fizeram um experimento de seca, né? Então, isso aqui são plantas totalmente irrigadas, essa aqui seca por 10 dias, seca por 14 dias e depois uma recuperação. Ou seja, depois de 14 dias de seca, eles reirrigaram as plantas para ver a capacidade de se recuperar desse estresse hídrico. Tá? Então veja que a planta selvagem e esses dois mutantes não recuperaram, né, praticamente morreram. E aqui você tem uma recuperação quase completa desse mutante aqui. Muito se deve ao acúmulo desse peróxido de hidrogênio. Tá? Então esse peróxido de hidrogênio tem capacidade de induzir o fechamento estomático e essas plantas conseguem tolerar um pouco mais a deficiência hídrica. Okay? Então, esse óxido nítrico e o peróxido de hidrogênio, a gente chama que eles são mensageiros secundários do ABA. Eles são também sinalizadores do estresse. Então, veja quais tipos de estresse eles podem ser sintetizados. Né? Patógenos, ozônio, ultravioleta, hormônios, seca, temperaturas extremas. Então, tudo isso leva ao acúmulo de peróxido de hidrogênio e óxido nítrico. Tá? Então, eles não são exclusivos da transdução do sinal do ABA, eles são mensageiros secundários de várias outras situações, que envolvem também outros hormônios. Tá?
Nós falamos aqui que eles estão envolvidos no fechamento estomático, mas também, ó, veja, eles estão relacionados em vários outros processos. Ok? Então, a mensagem é: eles são importantes mensageiros secundários da cascatização do ácido abscísico, mas também atuam em diferentes outras funções. Tudo bem? Então era isso que a gente tinha para falar de ABA. Depois a gente continua com mais um hormônio. Tchau, tchau.